Fala, quarta etapa, beleza? Sejam bem-vindos à Escola Augusto Montenegro, beleza? Sou o professor Wagner Ben Sabá, sou o professor de matemática de vocês e a gente vai fazer uma viagem pelos conjuntos numéricos. Vamos relembrar algumas operações básicas que ficaram dos anos anteriores para que você possa aí compreender os nossos assuntos da quarta etapa. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos que vamos, números reais? Vamos lembrar as operações básicas? Vamos lá, ó. Se liga aí. Vamos fazer um tour pelos conjuntos aí. Você viu conjuntos numéricos, você trabalhou o conjunto dos números naturais, bem aqui, ó, certo? Representado pela letra N, que representa a nossa ideia de quantidade. Nós temos aí o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai embora para o infinito, né? Aqui nós temos aquele símbolozinho do infinito, ou coisa linda que ficou aí esse símbolo, né? Então, feito isso, nós temos, depois do conjunto dos números naturais, surgiu o conjunto dos números inteiros. Aí você deve lembrar, ó, o conjunto dos números inteiros representa aqueles números negativos, né, representado pela letra Z aqui com esse tracinho do lado. Então você tem aí, ó, infinito para a esquerda, porque tem os negativos, ó, menos 2, menos 1, aí o 0, agora os positivos, 1, 2, 3 e vai embora infinito para a direita. Então, ó, mais infinito e para cá nós temos o menos infinito, certo? Então você sabe aí, ó, que o conjunto dos números inteiros ele é infinito para a direita e para a esquerda. Vamos lembrar algumas coisas importantes, ó, lembretes importantes. As operações de adição e subtração envolvendo números inteiros. Nós temos que considerar duas situações, os sinais, ó. Quando os sinais são iguais, somamos e conservamos o sinal, não esquece isso. Quando os sinais são diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior número. Certo, galera? Então, vem comigo nesse exemplo aqui para você compreender legal. Não esquece, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Então, você tem aqui, ó, sinais iguais, menos 3, menos 5. Eu vou somar e conservar o sinal. Então, vai dar menos 8. Mais 9 mais 2, sinais iguais. Eu vou somar e conservar o sinal. Vai dar mais 11. Menos 5 mais 3, eu vou somar e... Vou somar? Eita! Tu vai somar, cara? É menos e aqui mais, ó. São sinais diferentes. Então, eu vou ter que subtrair e colocar o sinal do maior. Sinal do maior, em módulo, é o 5, o maior. Então, não é o menos 5, é o 5, tá? Em módulo, a gente fala. Então, eu vou subtrair e colocar o sinal do maior. Então, o sinal dele é negativo. Tu tem 5, tira 3, sobram 2. Menos 10 mais 2. Vou conservar o sinal do maior, que é o 10, e vou subtrair. Ó. Tu tem 10, tira 2, sobram 8. Mais 15 menos 8. Sinal do maior, positivo. Como são sinais diferentes, eu vou subtrair 15, tiro 8, sobra quanto? 7. Beleza? Então, são operações que você precisa lembrar aí, ó. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Beleza? Quarta etapa, vamos que vamos no nosso lembrete. Ó, quando a gente trabalha as multiplicações, gente, nas multiplicações e divisões, a gente já usa o jogo de sinal. Tu lembra do jogo de sinal? Ó, não foge muito do que a gente estava fazendo não, tá? Só que a gente não vai somar e subtrair. O que a gente vai observar nas multiplicações aqui, ó? Presta bem atenção. Quando eu tenho sinais iguais, eu vou sempre dar positivo, ó. Então, sinais iguais sempre dá positivo. Mais com mais é mais, menos com menos é mais. Por isso que a gente soma lá e conserva o sinal. Sinais diferentes. Mais com menos é menos. Menos com mais é menos. Ou seja, sinais diferentes sempre dá negativo. Por isso a gente subtrai lá na soma e na subtração, né? Então, o jogo de sinal ele é usado em apenas 3 casos. Para eliminar parêntese dentro de expressões, na multiplicação e na divisão. Então, cuidado com isso. Adição e subtração, eu vou usar jogo de sinal? Não. Então, como é que vai ficar aqui os exemplos? Vai preenchendo a tua apostila. Assiste a videoaula com a tua apostila, cara. Então, vamos lá. Menos com menos, mais. Sinais iguais vai dar positivo. Eu vou primeiro trabalhar os sinais, depois eu vou multiplicar. Observe que as 4 primeiras é multiplicação. E as 4 últimas, divisão aí na tua apostila. Então, você tem aqui primeiro que fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. 3 vezes 2, 6.
Mais com menos, sinais diferentes, vai dar negativo. Menos 5 vezes 3, 15. Menos com mais, menos, sinais diferentes. 1 vezes 2, 2, né? 1 vezes 2, 2. Menos com menos, mais, sinais iguais, positivo. 4 vezes 3, 12. Agora vamos na divisão. O jogo de sinal muda? Não. Muda a operação, que agora é divisão. Menos com menos vai dar positivo. Tu tem 10 dividido por 2, 5. Menos com mais, menos. 6 dividido por 3, 2. Mais com menos, sinais diferentes, negativo. 4 dividido por 2, 2. Menos com menos, mais. 8 dividido por 4, 2. Tá vendo? Então, primeiro faz o jogo de sinal para depois fazer a multiplicação ou a divisão. Se liga a quarta etapa. Vamos lá. Conjunto dos números racionais. Gente, o conjunto dos números racionais, que você vai lembrar, foi quando surgiram as frações. Né? Frações, números decimais. Aí criou-se o conjunto dos números racionais para representar tudo o que já tinha antes. Natural é racional, inteiro é racional, certo? Beleza? Aí são duas situações importantes que você precisa lembrar dentro do campo dos racionais. São as adições e subtrações com frações. Certo? Na hora de adicionar ou subtrair frações, é necessário que a gente atente para duas situações. Quando elas têm denominadores iguais e quando elas têm denominadores diferentes. Denominadores iguais, perfeito. É muito fácil. Basta você conservar o denominador e somar ou subtrair, de acordo com os sinais, né, os numeradores. Né? Então, vamos lá? Olha a letra A. Denominador 10 é igual nas duas frações, então eu vou conservar. E vou fazer a operação que está sendo indicada. Ó, 4 mais 2. Vou colocar aqui, ó, 4 mais 2. Isso vai dar quanto? 6 sobre 10. Beleza? Beleza. Olha aqui, ó, denominador 8. Tranquilo, vou conservar. Ó, menos 15 mais 9. Eu coloco em cima, normal. O denominador foi conservado, 8. O que eu vou fazer agora? Menos 15 mais 8. São sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Eu vou subtrair e colocar o sinal do maior, do 15. Então, vai ficar menos. Tu tem 15, gasta 9, sobra quanto? 6, né? Então, menos 6 sobre 8. 6 sobre 8 eu posso estar simplificando por 2. Então, vai ser menos, ó, 6 dividido por 2 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. Resposta, menos 3 sobre 4. Beleza, galera? Tranquilo. Lembrando aí operações básicas envolvendo frações, tá? Observa agora que a letra C, nós não temos denominadores iguais. Aí, eu tenho que calcular o que a gente chama de MMC. Lembra? O MMC vai me dar o denominador comum para as frações. 5 e 10 dá por 2. Baixa o 5, que não dá. O 10 por 2 dá 5. Agora dá por 5. Ó. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Ou seja, ficou 2 vezes 5, que vai dar quanto? 10. 10 é o nosso novo MMC, nosso novo denominador. Aí eu venho bem aqui, ó. Coloco 10 como meu novo denominador. E vou fazer uma regrinha chamada divide, vê se tu lembra. Divide e multiplica. Né? É a regrinha que a gente faz, ó. Divide pelo de baixo de cada uma das frações e o resultado multiplica pelo de cima. Ó. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. Mais 10 dividido por 10, ó, para outra fração, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Então, a resposta, galera, é 4 mais 3, que é 7 em cima, sobre 10 embaixo. Então, quando os denominadores são diferentes, é mais chatinho de fazer, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo. Treinando, você vai fazendo, vai desenvolvendo melhor. Olha aqui, ó. 4 e 5. Quem é o MMC entre 4 e 5, galera? O MMC entre 4 e 5, você pode vir aqui, ó. Dá por 2, vai dar 2, baixa o 5. Dá por 2, dá 1, baixa o 5. Agora só dá por 5, então vai dar 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20.
Então, o MMC aí pra gente é 20. Aí eu vou fazer o divide e multiplica, ó. 20 dividido pelo 4 vai dar 5. 5 vezes 5 lá de cima, 25. Menos 20 dividido pelo 5, agora para outra fração, ó, vai dar 4. 4 vezes o 4 lá de cima, 16. Então, 25 menos 16, 9. 9 para 20 é a resposta. Beleza? Tem algumas técnicas interessantes que eu vou mostrar no decorrer do nosso ano, fazendo exercício, a gente vai te mostrando. Por exemplo, entre 10 e 5, o MMC é 10, não precisa calcular, porque o 10 ele é divisível pelo menor, que é o 5. Beleza? Algumas técnicas que você vai aprendendo aí. Tem uma técnica da borboleta também, que possibilita você calcular de uma maneira sem tirar MMC. Eu vou te mostrando com calma no decorrer do nosso curso, mas vai lembrando isso aí primeiro. Vamos lá. Olha lá. Multiplicação de frações. Gente, para eu multiplicar duas frações, é necessário sempre que eu multiplique, lembrando aqui, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Então, 4 vezes 2, 8, os dois de cima. 5 vezes 3, 15. Pronto. É isso. Muito fácil. Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Olha como vai ficar a de baixo. 9 vezes 2, 18. E 3 vezes 10, que é 30. 18 para 30. 18 para 30, galera, dá para simplificar por 2. Eu tenho que fazer simplificações. Então, 18 dividido por 2 dá 9. 30 dividido por 2 dá 15. O 9 e o 15 dá para simplificar por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Ó. Então, você tem aí 3/5 como resposta para essa multiplicação. Então, além de multiplicar, se eu tiver aí uma visão para observar direitinho que pode ser feita a simplificação entre numerador e denominador, pelo mesmo número eu posso fazer. Beleza, galera? Galera, e na divisão? Como é que eu faço na divisão? É muito fácil também. A divisão você resolve através de uma multiplicação, lembra? Como é que fica? Ó? Você vai ter que transformar, ó. Você vai ter que transformar aqui, ó, se liga aí. Você vai ter que transformar, peraí que não está pegando a minha canetinha. Agora, você vai ter que transformar, observa bem, essa divisão aqui numa multiplicação. Ó. Conserva a primeira, 15 para 12, e multiplica pela de baixo invertida. Ó. O 3 vai para cima, o 5 vem para baixo. Ó. Tá vendo? Essa é a técnica. 3 vezes 15, 45. 5 vezes 12, de baixo, 60. 45 e 60 terminaram em 5. Um terminou em 5, outro terminou em 0. Todo número que termina em 0 e termina em 5 é divisível por 5. Então, eu vou simplificar por 5. 45 por 5 vai dar 9 em cima, né? E 60 por 5 vai dar 12 embaixo. A gente multiplicou 5 vezes 12, deu 60. E agora? Eu vou simplificar por 3, ó. Porque o 9 dá por 3 e o 12 dá por 3. 9 por 3 dá 4. 12 por 3 dá quanto? 9 por 3 dá 3, né, galera? Deixa eu pegar aqui a borracha. Vamos apagar aqui o 4. E vamos voltar para a nossa canetinha. 9 dividido por 3 vai dar 3 em cima. E 12 dividido por 3 vai dar os 4 embaixo. Então, 3/4 a resposta. Tranquilo? Vem comigo, olha só. Como é que eu vou fazer a letra B? Conserva a de cima, 27 para 20, que é a primeira, e multiplica pela segunda invertida. Ó. O 5 vai para cima, o 3 vem para baixo. Beleza? 5 vezes 27. Galera, eu posso usar uma técnica aqui chamada técnica do cancelamento. Como é que vai ser? Eu posso verificar quem é que dá para dividir de cima com de baixo antes de multiplicar, para eu não estar multiplicando números muito grandes. Então, olha lá, vê se tu consegue compreender a técnica do cancelamento.
Eu posso simplificar o 5 com o 20, que eles são divisíveis. 5 por 5 vai dar 1, 20 por 5 vai dar 4. Dividir por 5 cada um deles. O 27 com o 3. Ó, 3 por 3 dá 1, 27 por 3 dá 9. 3 vezes 9 é 27. Aí o que sobrou? O que sobra é o que multiplico. 9 vezes 1, 9 em cima. 4 vezes 1, 4 embaixo. Tá vendo? Ó? A técnica do cancelamento faz você evitar essas simplificações aqui. Ó. Você consegue fazer o cálculo mais rápido, simplificando antes. Beleza? Aí olha só. Agora, nós temos os números racionais na forma decimal. Pulamos das frações para os decimais. Como é que eu transformo uma fração em número decimal? Eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Certo? Quando é esse numerador, esse denominador, ele é número formado por 0, ó, 10, 100, 1000, tá vendo aqui, ó? 1000 de novo, ó. Fica fácil. Galera, tá tudo letra A aqui, mas é na sequência, tá? Letra A, aqui letra B, aqui letra C e aqui a letra D, tá? Então você tem aí, ó, toda vez que vai dividir por 10, 100, 1000, o que acontece? A gente já até viu ainda agora, né? Cada número, olha só, cada número que está lá no numerador, você vai acrescentar uma casa decimal, de acordo com o número de zeros. Olha aqui, ó, o 10, ele tem uma casa decimal, ele tem um zero, então vai ter uma casa decimal lá em cima. Então vai ser 12,7. É só você contar da direita para a esquerda um número e colocar vírgula. Fica 12,7. Aqui são quantos zeros? 2. Então são duas casas, ó, vai pular dois números. 1, 2. Então vai ficar 1,23. Tá vendo? Bem facinho. Aqui são 3 zeros, vai pular 3 números. 1, 2, 3. Então a vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 3 e o 2. Pulando 3 números. 3,254. Aqui são 3 zeros, ó. Então vai ficar também 3 números vai pular. 1, 2, 3. Opa, chegou aqui no 2. Então ficou assim, ó. 254, a vírgula ficou aqui. Então quem é que vai ficar aqui? É o zero. 0,254. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola? Vamos continuar? Vem comigo. Aqui a segunda questão é o contrário, que você encontra lá na sua apostila. Por que o contrário? Ó, é representar na forma de fração decimal. Então, olha o que eu vou fazer aqui, gente. Quantas casas decimais tem esse número? Só uma casa. Então, é como se fosse 5 dividido por 10. Beleza? Aqui, ó, quantas casas? 3. Então, é como se fosse o 35 dividido por quanto? Por 1000. 3 casas. Aqui, ó, 2 casas. Então, é como se fosse o 445 dividido por 100. 2 zeros lá embaixo. Aqui também 2 casas, ó. Então, é 4 sobre quanto? Sobre 100. E aqui, ó, só uma casa. Então, era 132 sobre quanto? Sobre 10. Prontinho. Muito fácil. Fazer o contrário aí ficou light, né? Vamos lá? Galera, quando a gente divide alguns números, observa aqui um detalhe curioso. Aqui você tem sempre os decimais parando no número, decimais exatos. Quando a gente passa para cá, ó, a gente tem as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Primeiro, que dízimas são decimais não exatos, tá? As dízimas são decimais que não são exatos. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Decimais não exatos. 0,15, 21, 35, 16, pontinho, pontinho. Isso aqui é uma divisão que apareceu um decimal infinito, ó. Esse pontinho, pontinho caracteriza o infinito. Então, todo decimal infinito ele é chamado de dízima. E essas dízimas podem ser periódicas ou não. O que é periódica? Quando ela apresenta depois da vírgula o elemento que se repete infinitamente. Aí você observa aqui, ó, 285, 714, ó. Aí aqui vai repetir de novo. 285, aí 714, aí vai pontinho, pontinho. Ou seja, essa dízima tem um número que se repete infinitamente. Ela é chamada de dízima periódica. Aqui, ó, 1 sobre 9. 0,1111, ó, logo depois da vírgula tem só um 1 que se repete infinitamente. Então você está diante aí, ó,
de uma dízima periódica, certo? As dízimas periódicas, elas têm duas classificações. Elas podem ser simples ou podem ser compostas. Quando é que a dízima é chamada de simples? Quando aparece, o período aparece logo após a vírgula. Então você tem aí, logo depois da vírgula já aparece a repetição. Logo depois da vírgula já aparece a repetição. Tá vendo que é o período? Então, se liga aí. Vamos abreviar isso para a gente não estar trabalhando com número assim, toda hora repetindo um monte de número. O 0,6 na dízima, ele é 0,6 com tracinho. Esse tracinho, ele indica a repetição do 6. Indica que isso aí é uma dízima periódica. Quem é o período aqui, É o 93 que está se repetindo, Então, como é que poderia abreviar? 0,93 e o tracinho em cima do 93. Beleza? Tranquilo, né? Dízima periódica simples. Por que simples? Porque só tem período depois da vírgula. Só o número que se repete. Quando é que ela é composta? Aqui, Quando existe uma parte não repetitiva, ou seja, um não período, entre a vírgula e a parte periódica. Olha aqui, galera. Vou abreviar esse número. 0,8 e o 3. O tracinho em cima do 3. Porque o 3 é o período, é o que se repete. Tá vendo? Aí o que acontece? Esse 8, ele é o que a gente chama de não período. É o não período. E aqui é o período, Então, quando tem não período e período, significa que ela é uma dízima composta. Olha esse exemplo. 0,97 e o 2 com tracinho. Então, o 2 é o período e o 97 ele é o não período. Certo? Então, você tem aí uma dízima composta. Beleza, galera? Vamos que vamos. Olha só. Nós estamos vendo dízima periódica. Olha o que aparece aqui, Todo número escrito na forma de um número decimal infinito e não periódico, ele é número irracional. Galera, surgiu aqui uma nova classe de números, números irracionais. Como é que eu vou definir os números irracionais? Lembra que a gente viu dízima periódica? Então, voltando um pouquinho, você observa que tem fração aqui do lado, de cada uma dessas dízimas. Ou seja, toda dízima periódica, ela pode voltar a ser fração. Se ela volta a ser fração, ela é número racional. Então, dízima periódica é número racional. Já a dízima que não é periódica, que não tem período, ela não pode voltar a ser fração. Então, criou-se uma categoria de números só para representar elas. Só para representar essas dízimas não periódicas, que foram os números irracionais. Quem é que geralmente apresenta como resultado uma dízima não periódica? As raízes não exatas. Eu coloquei aqui a A e a C, mas lá na tua apostila tem B e tem o D, como exemplo para você compreender aí na tua apostila. São raízes não exatas, Raiz de 2, 1,41, 42, tá vendo? Raiz de 5, 2,23, 66, não tem um padrão de repetição. Não tem período. Por isso que ela não é número racional, ela é número irracional. Certo? Então, olha lá. Observações importantes. Os números irracionais não podem ser escritos na forma de fração, portanto, não são racionais. Raiz quadrada não exata é número irracional. Tranquilo? Aí, olha só, galera. Ficou uma briga. Racionais para um lado e irracionais para o outro. O que a gente fez? Criou-se o conjunto dos números reais, para poder acabar com essa briga e juntar todo mundo. Ou seja, todo e qualquer número que você imaginar, ele vai ser agora número real, certo? Então, os números reais vieram para trazer a união aqui, a paz entre os racionais e os irracionais. Esse U aqui representa a união, beleza? Agora, olha só, galera. Essa figura, ela representa bem para a gente essa situação aqui, Primeiro conjunto que surgiu, o conjunto dos números naturais. Segundo conjunto, conjunto dos números inteiros, que envolveu os negativos. Aí vieram as frações, então criou-se os racionais, para pegar tudo o que tinha antes, tá vendo? Então, tudo que é natural é inteiro, tudo que é inteiro é racional, beleza? Os irracionais ficaram aqui do lado, à parte. Só que veio os reais para abraçar todo mundo.
Ou seja, todo e qualquer conjunto, todo e qualquer número que você imaginar, ele vai ser real. Tranquilo? Esse esquema ele ilustra bem essa história aí, né, de evolução dos conjuntos numéricos. Tá bom? Vamos lá. Última parte da nossa aula, galera. Representação, olha só. Representação geométrica de R. Esse R aqui é o conjunto dos números reais, tá? Ó. Galera, para representar geometricamente é na reta. Essa reta, você considerava ela como sendo uma reta numérica. Lembra? Agora, essa reta numérica, como você conhece mais números, ela passa a ser chamada de reta real. Aí você tem aqui, ó, origem, o zero. Aqui é a origem da reta. Certo? Lembrando, para a direita, valores positivos e para a esquerda, valores negativos. Então, você tem aqui, ó, 1 positivo, 2 e 3 positivo para a direita. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Aí eu posso estar colocando nessa reta alguns números irracionais, números racionais, números naturais, todo e qualquer número que você imaginar. Aqui nós temos uns exemplos, ó. Raiz de 2, que é número irracional, não é uma raiz exata. Tem o π. O π também é uma constante grega, 3,14, 15, 16, 21, tarará, tarará, tarará. Não é um decimal que a gente possa estar classificando como dízima periódica. Ele é uma dízima não periódica, porque não apresenta repetição. Por isso ele é também um número irracional. Certo? Então, todo e qualquer número você pode colocar nessa reta agora, cara. Essa reta ela é a reta real. E olha o exemplo aí, o primeiro que eu coloquei para ti. Ó. Dá uma olhada. Representar na reta esses números. Galera, para eu representar na reta um número, é necessário eu marcar aqui a origem, o zero. Aí eu coloco 1, positivo para a direita, né? 2, 3. Para a esquerda, negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Beleza? Então, para eu identificar aonde vai ficar cada um deles, é necessário eu fazer o seguinte, ó. Transformar tudo para decimal. 0,5, você viu ainda agora que ele é 2,2 aproximadamente. Como ele está negativo aqui, ó, então é menos 2,2. Aqui eu já tenho a dízima 0,7. Aqui eu tenho a raiz de 5 positivo, que é 2,2. Esse 3/5 eu tenho que dividir o 3 para 5. Coloca um zero, aqui um zero e uma vírgula. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30 nada. Ou seja, 0,6, né? Então, 0,6 só que é negativo. Ó. Então, menos 0,6. Eu tenho dois números positivos e dois negativos. Vou colocar primeiro os positivos. Raiz de 5, 2,2. Opa! Passando um pouquinho do 2. Bem por aqui assim, ó. 2,2. Aí eu puxo para baixo uma setinha, um pontilhadozinho. E coloco a raiz de 5 positivo. O outro positivo é o 0,7. 0,7 não chegou nem no 1. É por aqui, ó. Então, bem aqui eu vou ter 0,7 com tracinho em cima. Eu não vou repetir o 7 um monte de vezes, que é uma dízima, lembra? Eu posso colocar o tracinho em cima. Os negativos. Menos 3/5. 3/5 é 0,6. Passando um pouco do meio aqui, ó. Né? Metade do 1 aqui, ó. Então, passa um pouquinho bem aqui, é o menos 0,6. Esse menos 0,6, na verdade, é menos 3/5 na forma de fração. E o outro é a raiz de 5 negativa. A raiz de 5 não é 2,2, só que aqui vai ser 2,2 negativo, por aqui assim, ó. Então, menos a raiz quadrada de 5. Prontinho. Colocamos na reta real esses números que estavam aí. Beleza? E a última questão, questão 2. Quais dos seguintes números são racionais e quais são irracionais? Você vai colocar um Q para racional, ó, e um I para irracional. Raiz quadrada de 6. O 6 não é uma raiz exata, então só pode ser número irracional. Raiz de 9, galera, raiz de 9 é 3. É uma raiz exata, então vai ser um número racional. 3,1445621 tem um padrão de repetição? Não. É uma dízima periódica? Não. Então, se não é dízima periódica, é número irracional.
E aqui, galera, 0,66666, aí tem a repetição. Então, é uma dízima periódica. E dízima periódica você aprendeu que é racional. Beleza? Agora olha só. Agora é contigo. Agora é com vocês. É pegar essa primeira lista de atividades que você recebeu e detonar ela. Ó, dúvidas vocês podem perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? A gente se ajuda por lá. Beleza, galera? Ficamos por aqui na nossa primeira aula. Beijo no coração e até a próxima!